A Amazônia possui a maior floresta tropical do planeta. Nela tudo é grandioso. A fauna, Os minérios, os rios, até as chuvas. mas a mata está virando pasto. E o verde transformado em cinzas. A floresta amazônica pode desaparecer se não for bem cuidada e protegida. Suas riquezas devem ser usadas de forma planejada e ordenada. Sempre procurando reduzir ao máximo os prejuízos causados ao meio ambiente. Isto significa explorar de forma inteligente os recursos que a floresta oferece ao homem. A extração de madeira ajuda no desenvolvimento econômico da Amazônia. Mas a falta de planejamento e o uso de técnicas inadequadas são uma ameaça ao futuro da floresta. Futuro entregue nas mãos de pessoas que, mesmo tendo experiência, não sabem extrair a madeira sem destruir a mata. Essas pessoas não têm treinamento Usam equipamentos inapropriados. e estão espalhadas pela Amazônia fazendo exploração florestal convencional. Esse tipo de exploração causa prejuízos à floresta. Em poucos anos, a mata é destruída e a madeira só é encontrada em locais cada vez mais distantes, onde a floresta ainda não foi explorada. Tudo inicia com a procura e o corte das árvores comerciais. Atividade que também acaba demarcando a mata a ser explorada. Por causa da falta de planejamento, muitas árvores aproveitáveis são esquecidas pelo caminho. Um caminho que acaba onde iniciou a estrada principal, formando uma área de exploração totalmente irregular. No final do trabalho, uma seta improvisada mostra onde estão os troncos derrubados. E todos voltam para o acampamento com a boia garantida. Nada disso aconteceria se na mesma área fosse implantado o manejo florestal com a exploração de impacto reduzido. Manejar uma floresta significa conhecer as riquezas que ela oferece ao homem. Riquezas como frutos, folhas, cascas, óleos, a madeira. A exploração de impacto reduzido diminui os estragos feitos na floresta. Isto só é possível graças ao planejamento. E o treinamento de pessoal. A área de exploração é chamada de Unidade de Produção Anual, UPA. A UPA está registrada num mapa de localização da área. O mapa pode ser uma imagem de satélite. Ou um levantamento topográfico. A partir do mapa é escolhido o local para exploração de impacto reduzido. O local é a unidade de trabalho e fica nas margens da estrada principal. A unidade tem, sempre que possível, uma área de 100 hectares. E quando o terreno permitir, um formato regular. O que foi planejado no mapa deve ser posto em prática na floresta. É quando inicia a delimitação da unidade com a abertura de picadas. A primeira picada base tem 1000 metros de comprimento. Fica paralela à estrada principal e é aberta no sentido norte-sul. A cada 50 metros são colocados piquetes, numerados conforme sua posição na unidade de trabalho. No final da picada base, é aberta uma outra, a picada lateral de orientação.
Nela, os piquetes numerados são distribuídos a cada 25 metros. A demarcação prossegue até fechar a unidade de trabalho. O próximo passo é abrir as picadas de orientação. Elas cortam a unidade de leste para oeste e de 50 em 50 metros. As picadas de orientação servem para localizar as árvores que vão ser inventariadas. Antes de se explorar a madeira, é preciso saber a quantidade, a localização e os tipos de árvores presentes na unidade de trabalho. Isto só é possível através do inventário florestal pré-exploratório, mais conhecido como inventário 100%. O primeiro alvo do inventário são as árvores comerciais e as que podem se tornar comerciais. A lei exige que a árvore deve ter diâmetro maior ou igual a 45 centímetros para ser explorada. A FFT recomenda fazer o inventário das árvores com diâmetro acima de 35 centímetros para conhecer melhor o potencial da floresta. Cada árvore recebe uma plaquinha com seu número de identificação, Esse número é anotado numa ficha de campo. junto com informações sobre a altura, qualidade do tronco e o nome da árvore. Outro resultado importante do inventário é a localização exata de cada uma das árvores da unidade. A presença de cipós nas árvores é outra informação importante obtida no inventário. Cortar os cipós um ano antes da exploração evita que a árvore, ao cair, quebre as árvores vizinhas, que devem ser preservadas. Além de garantir mais segurança aos trabalhadores. As árvores preservadas são as que ainda não têm diâmetro de corte apropriado Abrigam ninhos de pássaros. ou produzem grande quantidade de sementes. Todos esses dados dão origem a um mapa base, que também traz a delimitação da unidade de trabalho. Após o inventário 100%, são instaladas as parcelas permanentes. Nestas parcelas, todas as árvores e parte das varas e mudas são estudadas. Isto permite conhecer o comportamento da floresta antes, durante e depois da exploração. Inventários, mapas, preocupação com a segurança e meio ambiente, nada disso está presente na exploração convencional. A falta de planejamento é mais evidente durante a construção dos pátios e dos ramais de arraste. A construção dos ramais inicia com a entrada do trator na direção do sinal improvisado. Dentro da mata, o tratorista não conhece a localização exata dos troncos. Ele segue para os locais onde estão os serradores, fazendo um caminho mais longo para chegar até os troncos. Por isso, na exploração convencional, os ramais são construídos com direção e tamanho que não facilitam o arraste das toras. Na construção das estradas, a lâmina do trator é usada baixa, revirando terra e desgastando a máquina. Desgaste que aumenta durante a construção do pátio, que sempre fica maior do que deveria e em local inadequado. A falta de planejamento resulta no aumento de tempo de trabalho e na destruição da mata. O resultado final é um emaranhado de clareiras, ramais e estradas, retrato do desperdício e destruição da floresta. Veja agora como fica uma unidade de trabalho onde as estradas, pátios e ramais foram planejados e construídos usando técnicas de manejo florestal. Que diferença! Tudo começa com o planejamento no mapa da unidade de trabalho de duas estradas secundárias. Elas servem no transporte das toras para fora da floresta. O trajeto das estradas é planejado sobre duas das picadas que já estão abertas. Elas mantêm a mesma distância entre si e das laterais da unidade de trabalho. A construção inicia com a sinalização do trajeto com fitas. Ao mesmo tempo, é feito o traçamento dos obstáculos, como galhos e troncos que ficaram nas picadas.
Em seguida, o trator entra com a lâmina alta, seguindo a sinalização. Quando há necessidade, são feitos desvios que já estavam planejados e sinalizados. Os obstáculos encontrados no caminho são colocados de lado. Depois de aberta, a estrada secundária é limpa com machados e facões. São cortadas as raízes que possam prejudicar ou impedir o trânsito de veículos. O trator faz o acabamento final da estrada. Os pátios de estocagem de madeira ficam às margens das estradas secundárias. O pátio armazena as toras retiradas da floresta até o transporte para a serraria. O número, a distribuição e o tamanho dos pátios dependem da quantidade e localização da madeira que pode ser explorada. A área onde vai ser construído o pátio deve ter terreno plano e poucas árvores de grande porte. Isto diminui o tempo e o trabalho de construção. Um pátio começa a ser construído a partir da marcação de seus limites com a abertura de picadas. As fitas são presas numa altura que permita que o tratorista enxergue a sinalização durante a abertura do pátio. O operador segue o rumo indicado pelas fitas. O trator trabalha sempre com lâmina alta para não revirar terra. A máquina faz um trajeto em forma de caracol, indo das bordas para o centro do pátio. Este trajeto evita causar maiores danos à floresta que rodeia o pátio. Os galhos, varas e troncos são depositados nas laterais do pátio. Após acabamento e limpeza, o pátio está pronto para a circulação das máquinas e equipes de trabalho. A operação mais importante em qualquer exploração florestal é o corte das árvores. Na exploração florestal convencional, a derruba das árvores geralmente é feita por pessoas que desconhecem boas técnicas de corte. A altura ideal de corte não é respeitada e causa desperdício de madeira. Não é utilizada a técnica de queda direcional das árvores, danificando ainda mais a floresta. Após o corte, algumas árvores não são aproveitadas. Os troncos estavam ocos ou racharam durante a queda. Na exploração de impacto reduzido, nada disso acontece. Com os dados obtidos no inventário 100%, é feito um mapa que mostra quais árvores serão cortadas. Nas áreas de corte indicadas no mapa, é feita a sinalização das árvores. É uma forma de distinguir as árvores que vão ser exploradas das que devem ser preservadas. As sementeiras recebem um sinal. As comerciais futuras, 2. As marcadas com um X são as árvores escolhidas para o corte. Antes do corte, são realizados procedimentos técnicos. O operador da motosserra verifica se a árvore tem algum defeito visível. Se ela parecer perfeita, o próximo passo é o teste do oco. Nele, o operador perfura o tronco da árvore com o sabre da motosserra, na altura ideal de corte. Se o sabre entrar rápido, revelando a presença de oco ou podridão, a árvore não será derrubada. Antes de cortar a árvore, é verificada qual sua direção de queda natural. É a direção onde a árvore tem maior possibilidade de cair de forma natural. E se a direção de queda natural colocar em risco as árvores vizinhas? Neste caso, é escolhida uma outra direção de queda, que por ser planejada também pode facilitar o arraste do tronco. Para garantir a segurança da equipe de corte, são abertos ainda 2 caminhos de fuga. Os caminhos de fuga ficam ao redor da árvore no sentido contrário à direção de queda natural e num ângulo de 45 graus entre eles. Os sinais que antecedem o corte são a retirada da plaqueta e a limpeza do tronco na região onde vão ser aplicadas as técnicas de corte. As técnicas de corte variam conforme o tipo de árvore.
Para as árvores com tronco reto e bem redondo, é usada a técnica de corte básico. Ela inicia com o corte de entalhe direcional, mais conhecido como boca. O corte direcional é feito na mesma direção onde se quer que a árvore caia. Primeiro é realizado um corte horizontal até 1/3 do tronco. Em seguida vem o corte inclinado, que forma 45 graus com o corte horizontal. O último corte, de abate, é feito no lado contrário ao da boca. Ele inicia 10 centímetros acima do corte horizontal da boca. A profundidade deve alcançar a metade do tronco. A parte que sobra do miolo do tronco é chamada de filete de segurança ou dobradiça. A dobradiça serve para puxar a árvore na direção desejada. Na medida em que a dobradiça é cortada, a árvore vai perdendo sustentação. Ela acaba caindo na direção do que sobrou da dobradiça. Esta sobra provoca uma torção e leva o tronco a cair na direção de queda planejada. Para as árvores que racham com facilidade, as técnicas de corte são diferentes. Neste caso, o corte de boca recebe na sua parte inferior um entalhe, na forma de escadinha. Em seguida, o sabre da motosserra corta o miolo da árvore. As bordas do tronco são preservadas. O corte de abate primeiro elimina as bordas, abrindo fendas no tronco. Elas são preenchidas com cunhas que seguram a árvore. Depois é só cortar as bordas restantes e esperar a árvore cair. As árvores com sapopemas merecem uma atenção especial no corte. As sapopemas são retiradas com cortes horizontais e verticais. Depois disso, são feitos os cortes direcional e de abate. Seja qual for o tipo de corte, as cunhas servem para facilitar a queda direcional. Depois de derrubadas, ainda dentro da floresta, todas as árvores são traçadas, separando o tronco da copa. O tronco pode ser traçado em toras, tudo para facilitar o arrasto. Na exploração convencional, o arraste de toras e a operação no pátio desgastam as máquinas, provocam danos ao meio ambiente e levam mais tempo para serem realizados. A localização exata dos troncos não é conhecida. O jeito é procurar criando ramais sem planejamento e enfrentando todos os tipos de obstáculos. Isto causa um maior desgaste das máquinas, colocando em risco seu funcionamento. O tronco é arrastado para o pátio nem sempre pelo mesmo caminho que o trator entrou na mata, destruindo ainda mais a vegetação. No pátio, o tronco é traçado e dividido em toras. Às vezes, as toras não têm o comprimento exigido pela serraria. Tudo porque elas foram medidas com instrumentos improvisados. Improvisação que se estende às máquinas usadas no carregamento e empilhamento das toras. O final do arraste e da operação no pátio é um cenário de devastação. Na exploração de impacto reduzido, o arraste das toras e a operação no pátio são planejadas em cada detalhe. O planejamento inicia no mapa de corte e arraste. Nele, os ramais são projetados de acordo com a quantidade e localização dos pátios e dos troncos na unidade de trabalho. Numa segunda etapa, o planejamento acontece na floresta. É quando a equipe faz o planejamento de todos os ramais previstos no mapa. O ramal é definido de maneira a oferecer a menor resistência para a entrada das máquinas. E a menor distância entre a tora e o pátio. Antes de serem abertos, os ramais recebem sinalização. A abertura é feita com skidder ou um trator de esteira, equipado com guincho ou garra apropriado para o arraste de toras. O arraste começa pela tora mais distante e termina nas que estiver mais perto do pátio de estocagem. A tora é levantada do chão pela ponta e depois é arrastada através dos ramais até chegar no pátio.
Lá, uma equipe faz a marcação e mede o volume das toras, que são empilhadas nas laterais. Assim, o centro do pátio fica livre para o trânsito das máquinas.